Você sabe o que os clientes compram de você? Não interessa muito a área que você trabalha, mas eu costumo dizer que todos nós estamos no negócio da confiança. Eu e você. Não interessa se você é médico, advogado, arquiteto, publicitário, cientista de tecnologia. Todos nós estamos no mesmo negócio, no negócio da confiança. E muitas vezes a gente cai numa armadilha nas nossas comunicações, que podem até parecer engraçadas, mas onde a gente diz uma coisa e nos compreendem de uma forma completamente equivocada, ou simplesmente a gente comunica e a gente vê aquela apatia completa do outro lado, sem entender o que a gente falou. E tem uma maldição, que eu chamo de a maldição do conhecimento, que é muito interessante para você refletir nesse episódio aqui, que é: eu não consigo mais me lembrar como era quando eu não sabia. E essa é a origem de muitos enganos e de reuniões completamente esquizofrênicas, onde tem frustração para todos os lados. E é sobre isso que trata o nosso episódio de hoje, que é importante para quem trabalha no marketing, para quem trabalha na comunicação, para empreendedores e principalmente para profissionais especializados técnicos, tá? Que é aquilo que a gente fala todos os dias e aquilo que a gente vende todos os dias, porque todos nós, não interessa onde a gente trabalha, a gente vive de pequenas negociações, a gente negocia o tempo todo, somos animais que acordamos e dormimos até a hora de dormir negociando. Então é muito interessante que a gente pense sobre essa maldição e eu quero dar alguns pontos para você aqui. Se você está no meu canal no YouTube aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like aqui e, muito importante, deixe seu comentário. Eu não consigo responder todos os comentários, mas eu observo os comentários ali, aprendo muito com os comentários para a gente fazer novos episódios sobre branding, sobre marketing, sobre personal branding, mas sobretudo com a ideia da gente obter fluidez com as nossas marcas pessoais, onde comunicação é uma coisa muito importante. Então eu quero falar disso nesse episódio, espero que seja útil para você, fica aqui comigo, tá? E eu queria começar falando de uma passagem de um escritor que eu gosto muito, talvez você conheça, que é Simon Sinek. E Simon Sinek tem um TED você encontra aí pesquisando no Google aí, muito interessante, um dos TEDs mais famosos do Simon Sinek, onde ele propõe a seguinte questão para a plateia: se você tivesse que sair hoje à noite, né, e tivesse filhos e precisasse contratar uma babá, né, para ficar tomando conta dos seus filhos, quem você contrataria? Ele no TED explica duas situações: uma babá que lhe indicaram e que mandou um currículo, e um currículo muito especializado, onde tinha muitas especializações, uma pessoa que estudou bastante para lidar com crianças. Essa era a possibilidade número 1. E a possibilidade número 2 era contratar a filha jovem de um casal que você conhece há muitos anos e que mora numa casa perto da sua, que você tem total confiança com relação àquela família. E ele propõe essa dúvida: você contrataria um currículo totalmente técnico e frio e desconhecido, ou você contrataria alguém próximo de você, que você compartilha dos mesmos valores? E ele propõe nessa reflexão aqui que, invariavelmente, a maioria das pessoas optaria por contratar aquela pessoa conhecida onde a gente tem confiança. E isso é importante para a gente pensar nas nossas relações técnicas, na nossa comunicação técnica, quando a gente quer vender aquilo que a gente precisa vender e o dia inteiro a gente precisa fazer essas negociações. E aí entra o que eu falei para vocês aqui, que é a maldição do conhecimento. E a maldição do conhecimento diz o seguinte, ó: eu não consigo mais me lembrar de como era quando eu não sabia. Pensa sobre isso, reflete um pouquinho. Eu não consigo mais me lembrar de como era quando eu não sabia. Ou seja, isso quer dizer que muitas vezes
profissionais especializados e principalmente de áreas técnicas, médicos, advogados, pessoal de tecnologia, pessoal do marketing, está há tantos anos fazendo aquilo e domina profundamente tecnicamente aquilo tão bem que muitas vezes a gente não se lembra mais como era quando a gente não conhecia aquilo, quando a gente ignorava aquele conhecimento. E na hora de uma apresentação, na hora de uma defesa técnica, na hora de uma concorrência de uma apresentação, a gente acha que aquelas expressões ou que aqueles pontos são tão óbvios para a gente que a gente não precisa explicar e a gente passa batido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes da gente entrar numa reunião, da gente contratar um profissional especializado sobre uma área que a gente desconhece e essa pessoa fazer uma apresentação tão técnica, tão hermética, tão cheia de expressões especializadas e que a gente do outro lado fica com vergonha de interromper a todo momento e, olha, me diz o que é essa expressão, o que significa isso, ou muitas vezes o profissional pula etapas porque acha que aquilo eu não preciso falar e vai direto a um ponto técnico. E isso gera uma reunião, e eu já participei de várias assim, onde termina a reunião e a gente tem a sensação que ela foi completamente inútil e que a gente não conseguiu compreender absolutamente nada. E aí a gente está esquecendo de uma coisa muito importante, que é a essência da comunicação. A essência da comunicação, que é comunicação não é o que a gente fala, mas comunicação eficaz é como nos compreendem. E é isso que a gente precisa pensar, e isso requer pelo menos duas coisas muito importantes para você refletir sobre essa armadilha da maldição do conhecimento. Primeiro, os clientes não são técnicos. Se eles fossem técnicos, eles não precisavam da gente, obviamente, né? Ele dominaria aquela área e ele poderia resolver aquela situação. E muitas vezes a gente olha simplesmente pelo nosso lado técnico, né? E não se coloca na pele do cliente, e aí entra a maldição. E eu não consigo descer do meu pedestal técnico e entender que eu estou falando com alguém que não é técnico. O segundo ponto diz respeito ao início desse vídeo aqui com o Simon Sinek. Às vezes o cliente não compra a técnica, na maioria das vezes ele não está comprando a técnica, ele compra confiança. Confiança é o bem maior que a gente possa passar. E muitas vezes a gente não passa confiança com uma linguagem totalmente hermética e totalmente técnica. Ao contrário, muitas vezes a gente passa arrogância. Então a gente precisa primeiro compreender que comunicação não é o que eu falo, mas como me compreendem. O segundo ponto, ter a humildade de descer do pedestal e tentar fugir da maldição do conhecimento e tentar se lembrar como era quando eu não sabia isso. Aí talvez a gente obtenha uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais eficaz que agrade dois lados. Pense muito nisso, porque eu vejo muitas reuniões, a gente brinca que era uma reunião que poderia ser um e-mail, né? E que a gente vai frustrar os dois lados, quem vende e quem compra, porque os dois lados perderam tempo naquela reunião. Então grave com isso. Eu gosto muito, em seguida eu estou fazendo apresentações, eu me lembro disso antes de entrar na apresentação. O meu cliente não é técnico. Sou eu quem preciso vestir a pele do cliente, né? Estar na pele do cliente para poder explicar de uma forma que ele compreenda, porque aí a gente tem comunicação eficaz. Eu espero que faça sentido para você, que melhore a sua comunicação, que melhore a assertividade da sua comunicação, sempre lembrando da maldição do conhecimento. Eu não consigo mais me lembrar como era quando eu não sabia. Pense nisso, me diga aqui se faz sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço.